Em primeiro lugar, precisamos entender que as pessoas da divindade ou as pessoas da Trindade têm a mesma essência divina, porém têm funções diferentes no plano de salvação. E estas funções são subordinativas. O Espírito Santo é subordinado a Jesus, Jesus é subordinado ao Pai. Existe uma diferença de função que envolve uma subordinação funcional entre as pessoas da Trindade, porém existe uma igualdade essencial. Tanto o Pai, o Filho quanto o Espírito Santo são chamados de Deus, possuem atributos como eternidade, onisciência. Então a Bíblia nos mostra que as três pessoas da Trindade têm a mesma essência divina, de modo que a Trindade bíblica não pode ser confundida com politeísmo, pois o politeísmo apresenta deuses com diferentes essências, com diferentes poderes e caráter diferente. Então a doutrina bíblica mostra as três pessoas com a mesma essência divina, mas apresenta as três pessoas com diferentes funções no plano de salvação, na criação, funções subordinativas. Isso nos explica o porquê que o trono do Espírito Santo não aparece de forma direta, como podemos ver, por exemplo, o trono de Deus Pai e o trono de Deus Filho, como ali em Apocalipse capítulo 22, verso 3, Atos 7, 54 até 56. Em João 16, 14, Jesus diz qual é a função principal do Espírito Santo. Em João 16, 14, Cristo disse o seguinte, que ele, o Espírito Santo, me glorificará. Então, se a principal função do Espírito Santo, entre outras, é glorificar a Jesus, é óbvio que o Espírito Santo faz Jesus aparecer. O Espírito Santo é a pessoa da divindade que trabalha nos bastidores para que Jesus apareça e para que o Pai também apareça. Então, se o Espírito Santo glorifica Jesus, faz as pessoas sentirem necessidade de um Salvador e glorifica também a Deus Pai, não é de estranharmos que em Apocalipse 22, verso 3, por exemplo, entre outros textos, vejamos apenas, de forma direta, o trono de Deus Pai e o trono de Deus Filho. Agora, isso não indica que não existam textos que de forma indireta mostram a existência do trono do Espírito Santo. Eu quero ver com você alguns desses textos, indiretos, mas que, obviamente, são também esclarecedores. Eu vou ler com você, primeiramente, João 16, 28 e depois João 15, 26. João 16, 28 diz assim, vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Esta expressão, vim do Pai, no grego, é a expressão paratou patros. Patros é pai, não é? E literalmente ela significa do lado do Pai. Então, quando Cristo diz que veio do Pai, na verdade ele está dizendo, ele veio do lado do Pai. Isso quer dizer que Cristo procede de Deus Pai. E assim como Deus Pai tem um trono, a Bíblia demonstra em Atos 7, 54 a 56, Apocalipse 22, 3, que Jesus também tem um trono, porque ele procede do lado do Pai. Agora, interessante, essa mesma expressão grega que encontramos aqui, paratou patros, ou seja, sair do lado do Pai, né, literalmente do lado do Pai, essa expressão ela também ocorre em referência ao Espírito Santo em João 15, 26. Isso não é por acaso. Em João 15, 26 é dito, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então aqui também mostra, né, a função do Espírito de dar testemunho de Jesus. E aqui a expressão que diz
que o Espírito procede, né, que veio da parte do Pai, não é? É a mesma expressão usada para Jesus em João 16, 28, que significa do lado do Pai. Então, tanto Jesus quanto o Espírito Santo procedem, saem do lado do Pai. É ilógico pensarmos que o Jesus Cristo, o Jesus que sai do lado do Pai, tem um trono, enquanto que o Espírito da Verdade, que sai do lado do Pai, vivia em pé por toda a eternidade, ou não tinha governo algum, não tinha autoridade alguma. É ilógico, é irracional. Então, se Jesus vem do lado do Pai e ele tinha autoridade, e isso é evidenciado na existência do seu trono, é óbvio que o Espírito Santo também tem um trono, porque ele sai do lado do Pai. Esse trono não é mencionado de forma direta, mas é mencionado de forma indireta, para aquele que quer ver. Outro detalhe que devemos considerar é que a Bíblia menciona a presença do Espírito Santo com Deus Pai e com Deus Filho desde a eternidade. Então é pouco provável que o Pai e o Filho tenham um trono, tenham soberania, tenham governo e o Espírito Santo não tenha trono nenhum. É muito pouco improvável. Veja o que diz Hebreus 9,14 sobre a existência eterna do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Diz o texto: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você percebe aqui nesse texto 3 pessoas distintas envolvidas no plano de salvação: o sangue de Cristo, o Espírito eterno e Deus. Interessante que o Espírito, que é o Espírito Santo, ele tem um atributo que só Deus pode ter: eternidade. 1 Timóteo 6, 16 e 17 diz que Deus é o único que possui imortalidade. Ou seja, o único ser que possui imortalidade, a eternidade inerente em si. E o Espírito é chamado em Hebreus 9,14 de Espírito eterno. Então isso aqui mostra primeiramente que ele é Deus, porque ele tem um atributo divino que é a eternidade. E ele é mencionado na eternidade, bolando o plano de salvação com Cristo e com Deus o Pai. É ilógico imaginarmos que Deus o Pai e o Filho têm um trono, têm um governo e uma soberania, mas o Espírito fica em pé ao lado deles pela eternidade toda. Uma coisa totalmente ilógica e irracional. Então, como eu disse, a Bíblia não menciona o trono do Espírito Santo de forma direta, porque o propósito do Espírito Santo é fazer Jesus e o Pai aparecerem. Devemos também considerar que, de acordo com Atos capítulo 2, depois que Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo vem a este mundo e se torna o substituto à altura de Cristo, o outro Consolador, como diz João 14,16, de modo que ele vai fazer com que o Pai e o Filho apareçam. Obviamente, o Espírito deixa o seu trono nos céus para fazer morada aqui na terra e cumprir com a sua missão de preparar o mundo, de preparar pessoas, de preparar a igreja para a segunda vinda de Cristo. Curioso é que no próprio livro do Apocalipse, mesmo que no capítulo 22, verso 3, percebamos de forma direta apenas o trono de Deus Pai e de Deus Filho, porque o propósito do Espírito é trabalhar nos bastidores, não é? Para que o Pai e o Filho apareçam, né? Nós percebemos uma referência indireta do Espírito Santo diante do trono de Deus. Esta referência, na verdade, o trono do Pai e do Filho é mencionado em Apocalipse 22:1, tá? Especialmente. E a referência indireta à presença do Espírito Santo diante do trono de Deus, Pai, né? Encontramos em Apocalipse capítulo 1.
Aqui em Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 5, lemos o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, nesse contexto, Deus Pai, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, o número 7, né, se refere aqui à plenitude do Espírito Santo e à sua perfeição, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. É totalmente incoerente imaginarmos que João, na introdução do Apocalipse, ao dedicar este livro às 7 igrejas e desejar a essas igrejas graça e paz, deseje graça e paz da parte de Deus Pai, da parte de um poder impessoal e da parte de Jesus Cristo. Não tem lógica. 3 pessoas distintas são mencionadas aqui. E curioso que o Espírito Santo, em sua plenitude, se acha diante do trono. Não é por acaso que ele se acha diante do trono. É porque ele também tem um trono, mesmo que o texto diga de forma indireta. Para finalizar, eu queria deixar mais 2 versos bíblicos para você perceber que o Espírito Santo é Deus no mais pleno sentido. Existem muitos outros textos e que, obviamente, se a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, ele tem um governo, ele tem uma autoridade. Se ele tem a mesma essência que Deus Pai e Deus Filho, mesmo tendo uma função subordinativa, ele tem um trono, mesmo que esse trono não seja mencionado de forma direta, mas apenas indiretamente. 2 textos muito importantes que você pode ler, Atos 5, 3 e 4, é o primeiro. Ali o apóstolo Pedro diz que mentir ao Espírito Santo equivale a mentir a Deus. Então é muito claro. Quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, diz Atos 5, verso 3, no versículo 4, Pedro diz assim: você não mentiu a homens quando mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Então, o Espírito Santo claramente é chamado de Deus. E se é possível mentir para ele, é óbvio que ele é um ser pessoal, que possui sentimentos que podem ser feridos por causa de uma mentira. Ok? Então, esse é um texto muito claro. E um outro texto claro, entre outros, que eu queria deixar para você ler é Mateus 12, 31 e 32. Ali Jesus disse que é possível blasfemar contra o Espírito Santo. Você não pode blasfemar contra um ser humano porque um ser humano não é Deus. Você não pode blasfemar contra um poder impessoal porque um poder impessoal não é propriamente Deus. Você só pode blasfemar contra Deus. E se é possível blasfemar contra o Espírito Santo, não há dúvidas de que o Espírito Santo é Deus no mais pleno sentido. Por isso eu posso lhe garantir, meu amigo que está assistindo esse vídeo, toda pessoa que continuar rebelde ao Espírito Santo, esta pessoa está ofendendo ao Espírito Santo. Hebreus 12, 29 diz que é possível ultrajarmos, ofendermos ao Espírito. E tem muitas pessoas seguindo por este caminho perigoso. Aceite o Espírito Santo como um ser divino. Estude cada vez mais. Aprofunde-se na doutrina bíblica da Trindade. Consulte uma boa obra de teologia sistemática e estude a doutrina de Deus, da Trindade, olhando os textos bíblicos referentes ao assunto. Eu não tenho dúvida alguma de que você vai se convencer de que o Espírito Santo é um ser pessoal, é um ser divino e que na eternidade você e eu teremos a oportunidade de conhecê-lo e vê-lo também assentado em seu trono. Eu tenho um grande desejo de conhecer o Espírito, juntamente com Deus Pai e juntamente com Deus Filho. E eu espero que esse seja o seu desejo também. E que você, definitivamente, deixe de crer na teoria de que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã ou uma doutrina inventada pelo catolicismo, porque à luz da teologia sistemática e da teologia histórica, essas afirmações são infundadas. Finalizo desejando o que Paulo desejou aos Coríntios, em 2 Coríntios 13, 13.
Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você.